Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, boa noite a ambos. Eu queria precisamente começar pela nota explicativa e pelas medidas de política no que diz respeito aqui, evidentemente, ao nosso tema dos assuntos europeus. A primeira observação que eu tenho de fazer a estas medidas que são aqui propostas como a política europeia do Governo para 2016 é que revelam uma extraordinária, espantosa e até surpreendente falta de ambição. Em primeiro lugar, sobre a conclusão da União Económica e Monetária. Há aqui as observações, o Sr. Ministro também já as fez aqui, relativamente à introdução de um mecanismo de garantia de depósitos, que a nosso ver é absolutamente fundamental, e sem esse mecanismo a União Bancária não produzirá os resultados que pretendemos dela, e também, enfim, a conclusão de uma União Financeira, ou pelo menos a criação de uma União Financeira. A minha primeira pergunta para o Sr. Ministro é: o que é que o Governo está a pensar em concreto fazer, nas instâncias europeias, para inverter o retrocesso grave que ocorreu, que já lhe chamei a atenção a si, Sr. Ministro, numa audição que tivemos consigo na Comissão. O retrocesso grave que houve no Conselho Europeu de dezembro, quando o governo português, entre outros governos, permitiu que se fosse retirado das conclusões do Conselho precisamente o compromisso com a criação da garantia, do mecanismo de garantia de depósitos. Quero saber o que é que o Governo quer fazer em concreto para relançar, para pôr esta questão em cima da mesa. Mas a falta de ambição não se revela tanto aqui. Revela-se, por exemplo, na total omissão, ausência por completo, da proposta portuguesa feita pelo Governo anterior de se introduzir capacidade orçamental no seio da zona euro. Isto é mais de estranhar, quanto agora sabemos que temos muito mais apoio para uma medida desse tipo, de estabilização da zona euro agora e no futuro, do que tínhamos, por exemplo, em 2011. É absolutamente surpreendente que não esteja aqui referido e revela uma desistência do Governo muito preocupante. Em segundo lugar, queria também mencionar, embora isto pareça ser referente a uma discussão que o PS quis travar durante tanto tempo, entre 2011 e 2015, e agora deixou esse assunto, que pelos vistos não era tão vital como quis fazer crer aqui em Portugal, que é uma total omissão relativamente a instrumentos, a introdução de instrumentos como as euroobrigações. Desapareceu do ideário do PS, quando, na verdade, não houve outra referência discursiva do PS nestes últimos 4 anos em questões europeias que não as euroobrigações. Agora decidiram, não, nós não somos favoráveis. A pergunta é para o Governo, porque é o Governo que está a governar, são os senhores que estão a governar. Por último, ainda no contexto aqui das políticas financeiras e económicas. Falou do semestre europeu, mas veja que o semestre europeu tem de ser reformado. Esse é que é o problema agora. O Governo anterior também fez uma proposta de reforma do semestre europeu. Não há nenhuma menção aqui, no documento do Governo, relativamente à reforma do semestre europeu. E isso é grave, porque sem uma reforma do semestre europeu, que aprofunda a coordenação de políticas orçamentais e económicas, isto é, orçamentos e reformas estruturais, então nós continuamos a padecer dos mesmos problemas da zona euro, que foram justamente criticados ao longo dos últimos anos. E veja que também aqui desaparece das nossas prioridades a introdução da taxa sobre as transações financeiras, que parecia ser consensual nas 3 grandes famílias políticas europeias, que serviriam de recursos próprios para alimentar precisamente a capacidade orçamental de que a zona euro precisa. Não há nenhuma referência à taxa de transações financeiras. E eu quero recordar ao Sr. Ministro que Portugal, com o Governo anterior, chegou a um acordo com 11 outros Estados-membros para a introdução desta taxa de transações financeiras. E que seria 2016 o ano em que supostamente ela entraria em vigor. Nós não temos nenhuma referência quanto a essa matéria e seria bom ouvir o Sr. Ministro sobre isto. Um outro ponto que eu te queria trazer também aqui era referente aos fundos europeus. Nós ouvimos, desde o início da formação deste Governo e antes, durante a campanha eleitoral, que para suprir as carências na estratégia económica do PS e agora do Governo, havia sempre o recurso à suposta aceleração da execução dos fundos europeus no atual ciclo de fundos. E isso dava a ideia, não que nós estávamos a acelerar algo que já estava em grande velocidade, mas que deveríamos acelerar algo que estava parado. Eu queria recordar ao Sr. Ministro que, sob a liderança do anterior Governo, Portugal foi o líder de execução do CREM, o anterior ciclo de fundos, de todos os Estados-membros. Fomos os primeiros Estados-membros, Portugal,
a pôr em funcionamento o novo ciclo de fundos 2014-2020. E, aliás, isso é atestado por declarações da Comissária Europeia. Foi o primeiro país a fazer pagamentos já no novo ciclo de fundos. Se nós compararmos como foi a execução do CREN, sob a liderança do governo socialista, os dois governos anteriores socialistas, dos quais o senhor fez parte, com o trabalho de execução do atual governo, podemos dizer que, sob governos do PS, o CREN foi executado em 1/3, durante 2/3 do período de vigência do ciclo. Com o governo CDS-PSD, o CREN foi executado nos seus 2/3 restantes, num terço do período que restava. Ora, eu queria salientar agora que a essa propaganda que o Governo fez, juntou-se esta linha dos 100 milhões de euros para apoio às empresas. 100 milhões de euros em 100 dias. Isso significa, se nós analisássemos esta taxa, que seria 360 milhões de euros num ano. Mas repare que isto não corresponde a nenhuma aceleração da execução dos fundos. Pelo contrário, corresponde a um abrandamento. Eu posso dar aqui ao Sr. Ministro, para ter uma ideia, a execução do CREN do sistema de incentivos, dinheiro para as empresas, no ano de 2014 foi mais de 600 milhões. O Governo agora propõe-se acelerar a execução dos fundos, dando pouco mais de metade daquilo que foi executado em 2014. Se quiser, em vez de pegarmos nos dados de 2014, pegarmos nos dados de 2015, para um período de 3 meses, 100 dias corresponde a pouco mais de 3 meses, a um pouco mais de 3 meses. Se nós pegarmos nos números entre abril de 2015 e julho de 2015 de execução, então nós temos para 3 meses 162 milhões no sistema de incentivos. Ora, isto é muito mais do que os 100 milhões do que se está a prometer. Por isso, eu proponho ao Sr. Ministro que, além da propaganda que foi feita, eu gostaria de saber quais são os instrumentos com que o Governo pretende acelerar efetivamente a execução dos fundos europeus. Depois também teremos algumas considerações a fazer sobre a qualidade do investimento desses fundos, mas isso deixaremos para uma outra intervenção. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro.